guys, welcome to my channel. Today I will talk about my 2 months exchange, and I started this video in English because my teacher challenged me, but now I speak em português. Oi, minha gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem. E hoje eu vou falar sobre os meus 2 meses de intercâmbio. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro, e vai fazer 2 meses no domingo, então provavelmente é o dia que esse vídeo vai ao ar. Então hoje eu vou falar sobre os 2 meses, sobre quanto que eu gastei para vir pro intercâmbio, e como foi o processo e como é que tá sendo a adaptação aqui. Então, eu anotei alguns pontos aqui para falar. São perguntas que geralmente eu recebo, perguntas gerais. E aí, o primeiro ponto que eu anotei aqui foi se eu estou sentindo saudade de casa, se eu já comecei a sentir saudade do Brasil. E sobre comida, eu não tô sentindo falta da comida do Brasil, porque eu moro com uma host family brasileira, né? A mãe é brasileira. Então, acaba que a gente consome bastante coisa do Brasil, as comidas aqui, pelo menos aqui na casa. Claro que não é a experiência de todo mundo que vem pra Holanda, mas eu tenho comido comidas temperadas, apimentadas, então eu não tô sentindo tanta falta ainda. Se eu estou sentindo saudade de casa, já tive alguns episódios de sentir saudade de casa, de fazer um café ruim e chorar por conta de um café ruim. Mas, enfim, eles sempre perguntam pra mim como é que eu tô, meus rostos perguntam se eu tô com saudade de casa, enfim. E a gente sempre conversa sobre isso. Eu também estou sempre ligando pros meus amigos, ligando pra minha mãe. Então acaba que eu não sinto tanto essa falta, pelo menos ainda. Vou falar agora sobre a adaptação, que foi o segundo ponto que eu anotei. Como foi a adaptação com a família, né, e com a criança. Quando eu cheguei aqui, eu senti, tipo, a gente já vinha conversando desde janeiro, na verdade, a gente estamos aqui em setembro. Então eu cheguei em julho e aí a gente já tava conversando, enfim. Só que quando eu cheguei aqui, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Eles também disseram que teve essa mesma sensação. Então eu não tive muito choque de cultura, enfim, porque a gente é muito parecido, a gente conversa bastante, a gente tem muita troca boa. Então eu não tive esse problema com a adaptação com relação a eles, porque a gente tem uma vivência parecida. Então foi muito tranquilo. Com a criança foi super tranquilo, a criança é muito tranquila, então não tive problema também. Consegui pegar a rotina dele muito fácil. Ele é uma criança que é fácil de lidar, então não tive problema com isso. Comunicação. Tô tendo dificuldade com comunicação, o que eu sabia que era super comum, porque meu inglês não é tão avançado, então eu preciso estudar mais, mas eu estou estudando, estou tentando todos os dias eu pratico um pouco, estou tentando ficar o mais imersa possível para poder aprender mesmo, enfim. E tá sendo uma experiência muito legal, eu tô super adorando, todo dia eu conheço gente nova, então tá tranquilo. Com relação ao clima, o tempo começou a esfriar agora, então hoje está fazendo uns 8, 9 graus. E eu ainda não senti tanta diferença. Claro que eu tô andando mais agasalhada, enfim, com mais casaco, mas ainda tá tranquilo, ainda não tô sentindo aquele frio, né? Só ontem que eu fui andar com o cachorro e com o bebê, e aí veio um vento muito forte assim no rosto, e eu senti o rosto meio que gelar, meio que queimar, mas também não foi lá, nossa, que frio ainda, mas eu sei que vai vir momentos bem mais frios, mas por enquanto tá tranquilo. Sobre compras, muita gente perguntou pra mim se eu tenho comprado muito. Compras não é uma prioridade pra mim agora, porque eu tenho outras prioridades. Óbvio que eu tô comprando coisas que são necessárias, como roupas, sapatos, mas sempre uma compra consciente, sempre pensando, realmente preciso disso, eu vou utilizar isso, sabe? Mas não comprando assim, enfim, só pelo consumo, e sempre procurando promoção, né? Porque brasileiro gosta de uma promoção e eu adoro. E viagens, né? Minha prioridade agora vai ser viajar. Então, por isso também que eu não tô comprando tanta coisa. E as coisas que eu quero comprar são de alto valor. Então, eu preciso meio que juntar pra poder comprar e priorizar viagens. E aí, eu fui pra Bélgica na minha segunda semana,
segunda ou terceira semana que eu fui pra Bélgica, fui visitar minha amiga e foi muito legal. Eu vou tentar deixar fotos e vídeos aqui para deixar registrado, porque eu não registrei vídeos no formato aqui pro YouTube, mas tem muito vídeo, tem muita foto e eu vou tentar colocar aqui. Foi uma viagem muito legal, eu aproveitei, conheci 3 cidades em 2 dias. Foi uma loucura, eu sei, mas foi muito legal, deu pra aproveitar bastante e é um destino que eu super voltaria. Eu tenho amigos que foram e que não gostaram, mas eu tive uma experiência incrível, porque também eu conheci alguém que morava lá e que conhecia os melhores lugares de lá. Então foi uma experiência muito legal. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey. Quais são os próximos países? Não vou dizer agora, mas amanhã eu tô indo conhecer um novo local, vou tentar gravar um vlog. Não vou colocar nesse vídeo aqui, então será um novo vídeo, mas vai ser um bate e volta, então eu vou amanhã e volto amanhã mesmo. Outra pergunta foi se eu pretendo fazer mais um ano de au pair, e eu ainda não sei. Não sei, veremos depois que eu chegar lá no inverno, porque eu acho que o inverno é que vai definir. Aqui na Holanda eu não posso fazer mais um ano, porque na Holanda só vale um ano, mas eu posso tentar Bélgica ou qualquer outro país, mas eu ainda não sei. Veremos após o inverno, ou durante o inverno, como é que vai ser a minha adaptação. Esses foram os lugares que eu conheci aqui na Holanda. Eu conheci algumas cidades, eu conheci Amsterdã, eu não moro em Amsterdã, mas eu conheci Amsterdã já. Sempre vou por lá porque é próximo, o trem daqui pra lá dá uns 40 minutos. Mas eu também conheci outras cidades, eu não sei como pronuncia, mas eu conheci Rotterdam, conheci Maastricht, conheci Zwolle, Zandvoort. Faltam outras ainda, eu ainda tenho uma lista de várias cidades que eu quero conhecer e de acordo com o que eu for conhecendo eu vou tentar gravar. Porque eu disse que quando eu chegasse aqui ia gravar um monte de coisa e enfim. É que quando a gente chega a gente tem tanta coisa pra fazer que a gente acaba, tipo, esquecendo ou então deixando pra fazer depois porque não é uma prioridade. Inclusive, eu tô passando os dias da semana de segunda a sexta sem Instagram e só estou utilizando o Instagram sexta, sábado e domingo para poder focar nos estudos e em outros projetos. Inclusive, um desses projetos é os vídeos aqui pro YouTube, porque eu não estava conseguindo focar, não estava conseguindo produzir, porque a gente precisa de tempo para gravar, precisa de tempo para editar, enfim. Esse contexto, né? E agora eu vou falar sobre quanto é que eu gastei para vir para o intercâmbio, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo. E porque eu não tinha falado antes. E nem eu não fazia a mínima ideia, na verdade, do total. Então eu parei pra calcular e aí eu anotei aqui todos os gastos. E eu vou explicar cada coisa e por que eu gastei. Teve coisas que eu gastei até a mais. Mas enfim, vou explicar pra vocês como foi o total, no contexto geral de gasto. Como vocês sabem, pra vir pra cá a gente precisa resolver questões de documentação. E aí eu precisei traduzir o meu documento para o inglês e precisava apostilar também. Eu gastei na tradução, eu traduzi a minha certidão de nascimento e ela foi R$160. E também precisei fazer um documento que é a certidão de solteiro. Então eu mesmo preenchi, eu fiz, eu não pedi no cartório, eu fiz, fui lá, assinei, levei 2 testemunhas, elas assinaram também e eu também precisei traduzir esse documento e foi R$130. E depois eu precisei apostilar os documentos. Precisei apostilar tanto a minha certidão de nascimento em português quanto em inglês, quanto as traduções também, em português e em inglês. Traduções deu 160 mais 130 e o apostilamento no total deu R$489,36. E aí eu também precisei enviar o meu documento pra cá, precisei mandar meu documento pra cá, porque a minha agência pedia. E o envio pelos correios foi R$232,30. Caro, mas foi esse valor. Tinha a opção de ser mais barato, porém não era com rastreamento e eu fiquei com medo, porque é um documento. Então não rolava, né? E aí eu mandei. No caso, essa que eu enviei foi a certidão de solteiro, tanto a em português quanto a em inglês. Eu enviei para a agência. E aí, no total, eu gastei com o documento R$1.011,66. Depois eu descobri que tinha uma certidão
que já estava em holandês e em português e era só assinar e mandar, porque eles aceitavam. Mas aí eu já tinha feito, então eu teria economizado aí metade desse valor, mas enfim, foi. Eu precisei ir para São Paulo para poder tirar o visto. Não gastamos com visto, porque isso a família já paga e a agência que resolve. Então a gente não paga o visto, mas esse visto só pode ser tirado em São Paulo. Então eu gastei para São Paulo, eu tive que pagar 2 passagens para São Paulo, porque eu comprei uma passagem errada. Olha o rolê. Vamos lá, a primeira passagem eu tinha pago R$ 499,59, porque foi uma passagem na promoção. Então era a passagem que estava incluído ida e volta, e foi muito bom a promoção. Porém, eu comprei para o aeroporto errado. E aí eu só ia ter 2 horas para ir de um aeroporto para o outro, basicamente. É mais ou menos isso a distância, para poder ir para o consulado. E aí eu fiquei com medo de perder o horário. E eu tentei trocar, tentei na companhia aérea pedir para trocar, enfim, pro aeroporto, ou então trocar para outro dia a passagem. E aí eu ia ter que comprar outra, e para comprar outra pela companhia aérea tava dando mais caro, então eu fui e comprei uma segunda passagem, só de ida, por 891 centavos, saiu quase o dobro da outra que eu comprei 2 e de volta, mas aí eu tive que pagar, fazer o quê? E usei a volta da primeira passagem que eu tinha comprado errado. O Airbnb, eu aproveitei já que eu estava indo para São Paulo e eu não conhecia São Paulo, eu decidi ficar mais 3 dias. Então, eu paguei 273 no Airbnb por 3 dias. Era um apartamento compartilhado só para mulheres. Foi uma experiência muito legal, conheci muita gente nova. Então, o preço também foi muito bom, pelo que o apartamento oferecia. Então, eu super gostei. E aí, eu também gastei com comida, mas aí eu não coloquei aqui o valor, porque isso foi um gasto pessoal meu. Inclusive, decidir ficar em São Paulo também foi um gasto pessoal meu. Então, não coloquei aqui comida, porque eu não faço a mínima ideia do total de quanto eu gastei. Mas, no total, dessa viagem para São Paulo, deu R$ 1.673,59, porque eu tive que comprar uma outra passagem. O outro gasto foi com a passagem para a Holanda, a passagem de vinda, né? E eu gastei R$ 3.450,02. E tive outros gastos, que foi com remédio, com presentes, com roupas que eu queria comprar, enfim, com outras coisas, mas eu não incluí no total, tanto remédio, quanto os presentes, quanto vários outros gastos, porque são gastos pessoais, vai depender aí do seu gasto, do que é que você necessita. E o total de tudo deu R$ 6.125,27. Mas eu gastei com remédio aí em torno de uns 200 a 300 reais, porque é importante trazer alguns remédios que não tem aqui. Mas tem também alguns remédios, por exemplo, paracetamol, enfim, você consegue comprar aqui, então não tem pra que trazer. E agora a gente vai pra a terceira parte, que seria os benefícios. O que é que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, o que é que o governo regulamenta, o que não regulamenta, enfim. No intercâmbio de au pair, a gente tem direito aqui na Holanda ao pocket money, que é 340 euros por mês. A alimentação, que a família tem que lhe dá. Um quarto só pra você, que é um cantinho pra você ficar confortável, enfim, pra você estudar. E o curso, que é 380 euros. Ponto. Esses são as coisas que é obrigatório do intercâmbio. Porém, quem vem sempre negocia outros benefícios, porque é necessário. E um benefício que eu tenho, e que é interessante que todo mundo tenha, quando vem pra cá pra Holanda, é o Weekend Free, que basicamente é um cartão de trem que você pode utilizar de sexta a segunda de manhã, acho que é segunda até 4 ou 5 horas da manhã, e você não paga nada por isso. Lembrando que o transporte aqui na Holanda é extremamente caro, então se você não tem o Weekend Free, você vai gastar todo o seu pocket money basicamente com transporte. Claro, se você quiser ir visitar outras cidades. Inclusive, com esse cartão Weekend Free, a gente consegue ir para a Alemanha sem gastar dinheiro. A gente também consegue ir para a Bélgica, para Antuérpia, e gasta 6, 7 euros, vai depender aí. E também uma coisa que eu não queria abrir mão era dos meus finais de semana livres. Então eu tenho mais um benefício, que são 3 dias off. Eu não trabalho sexta, sábado e domingo, mas se fosse só sábado e domingo também pra mim era funcional. Mas aí eu tenho a sexta, então melhor ainda. Um outro benefício que eu também tenho é o chip com internet, então eu não me preocupo em pagar a internet por mês. Eu tenho o Museum Card, que é um cartão
que você pode utilizar em basicamente quase todos os museus daqui da Holanda, sem pagar, sem gastar. Então, é ótimo pro frio, quando tiver frio, enfim, para lugar fechado, para passear. Eu ainda não utilizei tanto, eu fui para 2 ou no máximo 3 museus, não lembro exatamente. Mas eu vou começar a utilizar agora, porque o tempo está esfriando, não tem muito o que aproveitar ao ar livre. Então, eu vou aproveitar para estar indo para todos os museus possíveis. Outra coisa que é muito importante para quem está vindo é ter uma bicicleta. Aqui na Holanda, basicamente, todo mundo usa bicicleta para tudo. Então, se a família que você está conversando não está oferecendo uma bicicleta para você andar, fica meio complicado. Se bem que basicamente todas vai te oferecer, porque é um dos principais transportes aqui na Holanda. E aí, o mais importante do intercâmbio, o mais importante mesmo, é conseguir uma boa família. Essa é a realidade. Eu acho que é o diferencial do intercâmbio, quando você vem para uma boa família, quando você se sente confortável, de estar com essa família e não vir só para o trabalho, vamos dizer assim. É um intercâmbio de trabalho e estudo, mas você vai passar um ano da sua vida com aquela família, vivendo a rotina deles. Então, é muito interessante que você venha para uma família que tenha os mesmos ideais ou que seja muito parecido com você. Que isso vai fazer muita diferença na sua vida, né? Vou falar sobre como foi exatamente o dia que eu cheguei e algumas coisas que eu tenho para compartilhar, enfim. Dessa parte aqui eu não anotei nada. Então, vai fluir assim. Eu saí do Brasil no dia 28 e cheguei aqui no dia 29, eu acho. Não sei exatamente, tenho que abrir no calendário, eu tô sem ele aqui, porque eu tô usando o celular agora pra gravar. Mas a minha host family foi lá, me buscou no aeroporto, e aí a gente veio pra cá, eu cheguei aqui, eu coloquei minhas coisas aqui no quarto e eu simplesmente apaguei. Eu estava muito cansada, dormi, e aí eu acordei, desci, conversei um pouco com eles, enfim, dei os presentes que eu trouxe, e a gente teve uma troca bem legal. A mãe do meu host também tava aqui, e aí a gente tentou ali trocar umas conversas em inglês, mas eu ainda tava raciocinando, então não foi muita coisa, mas enfim. E aqui também eu tive algumas conquistas pessoais, né? Então eu consegui ir pra Bélgica, tô conseguindo manter a minha rotina de treino, então tô treinando e eu tinha prometido pra mim que eu iria começar a correr, né? Então, essa semana agora eu corri 12 quilômetros. Foi um marco aí, porque eu tô tentando fazer 10 quilômetros desde o ano passado. Porém, no ano passado eu torci meu tornozelo, então eu não pude fazer. Mas aí eu já completei e aí lancei uma nova meta pro próximo ano, que é fazer uma corrida, uma meia maratona de 21 quilômetros. Talvez em Amsterdã, em Roterdã, não sei ainda, mas é a meta. E ali tá meu quadro de metas, com algumas coisas que eu preciso fazer, inclusive isso tá anotado ali. E, enfim, acho que é isso. Esse foi a minha perspectiva de 2 meses. Eu cheguei aqui no verão, o verão acabou essa semana, então estamos oficialmente entrando aí para o outono. E eu vou tentar gravar mais, vou tentar postar um vídeo por semana. É um pouco difícil porque tem que editar, tem que gravar, tem que editar, tem que postar. E tudo isso leva tempo. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Envie esse vídeo para alguém que está pensando em fazer um intercâmbio e ainda não sabe por onde começar. Eu vou tentar gravar mais coisas para colocar aqui. E se vocês tiverem ideias de vídeo, mandem nos comentários que eu vou tentar gravar. Um beijão pra vocês e até mais!